Olá! Vamos mergulhar de cabeça no mundo de fantasia sombria de Symbaroum. Se preparem, porque aqui a gente vai explorar um reino que nasceu da guerra, uma civilização que busca desesperadamente um novo lar e uma floresta. Uma floresta ancestral que guarda segredos terríveis e tesouros que muitos já esqueceram. E para já dar o tom da nossa conversa, olha só essa profecia de Aruelat. Assim foi a fundação de Symbaroum, construída sobre carne e osso. Essa frase, logo de cara, já mostra a verdade brutal desse mundo. É a mistura perfeita de ambição e sacrifício que a gente vai ver em cada canto. Certo. Para a gente entender o presente do jogo, a gente precisa dar um passinho para trás e olhar o passado. É aqui, nessa primeira parte, que a gente vai entender a história dos Ambrianos, que são, na essência, um povo de refugiados procurando uma nova terra prometida. E quando a gente fala do passado, não é de séculos atrás, não. Olha só a velocidade que as coisas aconteceram. Em apenas 21 anos, os Ambrianos, liderados pela rainha Coríntia, fugiram de uma terra totalmente devastada, tomaram um assentamento bárbaro para eles, fundaram uma capital em Daros e ainda esmagaram a resistência local. E tudo isso para começar a explorar a imensa floresta de Davokar. É uma ascensão, assim, meteórica e bem violenta. Mas é claro que essas cidades novas, brilhantes como a capital em Daros, não surgiram do nada. Elas foram literalmente construídas sobre as ruínas de uma antiga cidade-estado, Lindaros. E essa construção toda, ela teve um custo humano gigantesco. Milhares morreram no processo, tanto bárbaros que foram subjugados, quanto os próprios refugiados ambrianos mais pobres. Só que, para a nobreza, lá no topo, o que importa é só o resultado final, essa fachada de progresso. Ok, agora a gente chega no coração do conflito de Symbaroum. Pensa assim, de um lado, você tem os recém-chegados, super organizados, ambiciosos, e do outro lado, tem um mundo antigo, selvagem, que eles querem dominar a qualquer custo. É aqui que as filosofias batem de frente. Para os Ambrianos, a floresta de Davoka é basicamente um baú de tesouros, um recurso a ser explorado. Já para os habitantes mais antigos, a floresta é uma entidade viva, cheia de perigos, espíritos e guardiões. E bem no meio disso tudo, as ruínas do antigo império de Symbaroum. É o grande prêmio que os Ambrianos querem e que os guardiões da floresta protegem com a própria vida. E quem são as peças nesse tabuleiro? Primeiro, os Ambrianos, um povo forjado pela guerra que sempre quer mais. Depois, os clãs bárbaros, a galera que já morava ali há séculos e que agora está sendo expulsa ou forçada a se submeter. E por último, o povo antigo, que são principalmente os elfos, que se veem como os protetores de Davokar e estão determinados em impedir que a história trágica do passado se repita. E para ter uma ideia do abismo que existe entre eles, olha só o que o emissário élfico Elori disse. É uma presunção vã pensar que o mundo se importa a ser adorado ou que responderia a preces. Isso mostra o tamanho do desprezo que os elfos sentem pela, segundo eles, arrogância dos humanos. Muito bem, já entendemos o cenário, os conflitos, mas e na hora de jogar? Como é que um personagem se encaixa no meio desse mundo perigoso? Que tipo de papel dá para desempenhar no meio dessa bagunça toda? Essa é a pergunta principal para qualquer um que queira se aventurar em Symbaroum. Num mundo cheio de refugiados desesperados, nativos ressentidos e males ancestrais despertando, qual vai ser o seu papel? Um caçador de tesouros? Um guardião da floresta? Um estudioso? As possibilidades são muitas, e quase todas bem perigosas. As escolhas de personagem aqui dão perspectivas bem diferentes. Dá para ser um humano, seja do lado dos Ambrianos ou dos bárbaros, um changeling, que é fruto da união entre elfos e humanos, o que já traz um conflito interno bem interessante, um ogro, que é uma criatura misteriosa que simplesmente surge de Davokar, já adulto e sem nenhuma memória, ou um goblin, um povo que vive pouco, mas intensamente. Certo, agora vamos falar de uma das coisas mais geniais e perigosas de Symbaroum, a mecânica que, para mim, define o tom do jogo todo, a corrupção. Pensa na corrupção como uma espécie de radiação da magia negra. Ela mancha a terra e principalmente a alma. Usar artefatos muito poderosos ou magias que são proibidas te dá um poder imenso, mas cobra um preço terrível. É o risco de ter seu corpo e sua mente distorcidos para sempre. É aquele poder tentador, sabe, mas extremamente perigoso. E essa descida para a perdição é um processo. Tudo começa com a tentação de usar um poder proibido. Isso gera corrupção temporária. Com o tempo ou com mais uso, ela pode se tornar permanente. E aí, se acumular corrupção demais, a transformação em uma abominação, uma criatura horrenda, é inevitável. E a alma? Bom, a alma se perde para sempre.
E o mais legal é que a corrupção não é só algo passivo, é uma escolha ativa. Em um momento de desespero total, um personagem pode escolher aceitar um ponto de corrupção para rolar de novo um dado que falhou. É uma troca direta, um pedacinho da sua alma em troca de sucesso imediato. É uma aposta que pode salvar sua vida agora, mas te condenar no futuro. Então, com todo esse conhecimento do mundo, dos conflitos, dos riscos, por onde se começa uma jornada em Symbaroum? A resposta, na maioria das vezes, é Forte do Cardo. Essa cidade fortificada é o ponto de partida para basicamente todas as expedições que entram em Davokar. É um lugar cheio de oportunidade, perigo e aventureiros de todo tipo. Todo mundo buscando fama e fortuna nas ruínas de Symbaroum. É a fronteira final entre a civilização e o abismo. E, para a gente não esquecer dos riscos, vamos voltar mais uma vez ao Aroleta. Pois quando a casca se romper, a força libertada será multiplicada por 1000, pela raiva e pela vergonha. É uma profecia bem sinistra que dá a entender que essa busca sem fim dos Ambrianos pelos segredos de Davokar pode ter consequências catastróficas. E a gente encerra com essa pergunta, que é a essência do jogo. Os tesouros de Davokar e as ruínas de Symbaroum estão lá, esperando. A questão nunca é se eles podem ser encontrados, mas sim o que cada um está disposto a sacrificar para colocar as mãos neles.